Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre 4 palavras que sempre causam confusão entre os alunos brasileiros que estudam alemão. As palavras são wann, que é quando, als, que também é quando, wenn, também é quando ou se, e ob e se. Né? Ok? Então, já obviamente dá para ver que isso causa confusão. Né? 3 palavras para quando e 2 para se. Ok? Então, eu vou te explicar como essas palavras funcionam. Primeiro, vamos começar com wann, ok? Que significa quando. E a gente usa esse quando só em perguntas e perguntas indiretas. Por exemplo, wann kommst du? Quando você virá? Ou, numa pergunta indireta, ich weiß nicht, wann du kommst. Essa é uma oração subordinada, agora o verbo vai no final. Isso eu não vou explicar agora com detalhes, né? Mas aqui a ordem muda, mas você ainda usa wann. Né? Isso quer dizer, eu não sei quando você vai vir. Né? Porque é uma pergunta indireta, né? Ah, quando você vai vir? Ah, eu não sei. Ok? Wann trinken wir ein Bier? Quando vamos beber uma cerveja? Ou, ich möchte wissen, wann wir ein Bier trinken. Eu gostaria de saber quando vamos beber uma cerveja. Né? Aqui pergunta é pergunta indireta. Ok? Próximo. Wann findet die nächste Wahl statt? Quando acontecerá a próxima eleição? Ou, indireta, ich bin mir nicht sicher, wann die nächste Wahl stattfindet. Eu não tenho certeza quando acontecerá a próxima eleição. Aliás, também existe essa opção aqui para inverter. Wann die nächste Wahl stattfindet, weiß ich nicht. Quando a próxima eleição acontecerá, eu não sei. Okay? Esse é menos usado, okay? Mas também é útil saber. Né? Essa aqui é também uma pergunta indireta. A próxima palavra é a palavra als, que também significa quando, mas a gente usa de uma maneira diferente. A gente usa num acontecimento no passado, ok? Ou uma duração de um evento que pode ser considerado uma vez. Parece complicado, mas não é. Você vai entender agora com os exemplos. Als du das letzte Mal gekommen bist, haben wir ein Bier getrunken. Quando você veio pela última vez, bebemos uma cerveja. Um acontecimento só. Dá para ver aqui pelo letzte Mal, foi uma vez, então pronto. Als ich mich mit meiner Freundin am Dienstag getroffen habe, sind wir ins Kino gegangen. Quando me encontrei com a minha namorada na terça, fomos ao cinema. Okay? Acontecimento só. Né? Na terça-feira, então usamos als. Als die letzte Wahl stattfand, wählte ich nicht. Quando aconteceu a última eleição, não votei. Aliás, uma coisa que eu também útil saber, essa é uma oração subordinada, ok? O que quer dizer isso? Os verbos vão no final, todos eles, ok? Talvez você fique um pouquinho confuso por causa dessa ordem, ok? Mas aqui eu só vou explicar a diferença entre wann, als, ob e wenn, ok? Mais um exemplo. Als ich in Deutschland wohnte, aß ich viel Sauerkraut. Quando morava na Alemanha, comia muito chucrute. Okay? Aqui um período que é considerado um acontecimento só. Okay? Por isso também usamos aqui als. Okay? Próximo. Als ich ein Kind war, lernte ich Deutsch. Quando era criança, aprendia alemão. Mesma coisa. Tá? Um período que é considerado uma vez só. Então, als. Ich lernte Deutsch, als ich ein Kind war. Eu aprendi alemão quando era criança. Okay? Aqui eu falei a mesma coisa, só inverti a ordem. Okay? É um pouquinho diferente, é só rapidinho para explicar um pouquinho as orações subordinadas. Né? Numa oração subordinada, todos os verbos vão no final. Depois você sempre separa com uma vírgula, depois vai outro verbo, porque aqui a posição 1, okay, que é tudo isso aqui, é ocupada. Okay? Posição 2 tem o verbo. Posição 3, sujeito. Essa é a ideia. Quando você fala oração vice-versa, você normalmente começa como sujeito. Ich lernte Deutsch, depois vírgula. Als ich ein Kind war, e o verbo, ou os verbos, bem no final. Ok? Essa é a ideia. A próxima palavra é a palavra wenn. Wenn significa quando ou se. Ok?
Vamos ler algumas frases, é bem interessante essa palavra. Wenn du kommst, trinken wir ein Bier. Essa frase pode significar: se você vier, beberemos uma cerveja. Quando você vier, beberemos uma cerveja. E também, quando você vem, bebemos uma cerveja, ok? Porque o resultado é igual. Se uma coisa acontecer, a outra coisa também vai acontecer. Essa é a ideia. Não tem diferença entre se e quando aqui, né? Em português é uma outra coisa, ok? Mas em alemão é a mesma coisa, ok? Próximo. Wenn wir ein Bier trinken, kommt meine Frau auch. Se a gente beber uma cerveja, minha esposa também virá. Ou quando a gente beber uma cerveja, minha esposa também virá, ok? Mesma coisa. Né? A ideia é igual. Né? Se um acontecimento acontecer, ou quando um acontecimento acontecer, outra também vai acontecer. Essa é a ideia, ok? E aliás aqui, você conjuga o verbo no presente, ok? Aqui é o futuro do subjuntivo, né? Em português, não é infinitivo aqui, é o futuro do subjuntivo. Em alemão nem existe isso, ok? Então você conjuga normal no presente, né? Wenn du kommst, wenn wir ein Bier trinken. Mas cuidado, também é uma oração subordinada, então o verbo também vai aqui no final, depois uma vírgula e depois outro verbo. Essa é a ideia. Wenn ich eine Banane esse, bekomme ich Bauchschmerzen. Se eu comer uma banana, ficarei com dor de barriga. Ou quando eu como uma banana, fico com dor de barriga. É o mesmo resultado, a mesma frase. Okay? Não tem diferença em alemão. Wenn die nächste Wahl stattfindet, bleibt er zu Hause. Quando acontecer a próxima eleição, ele ficará em casa. Okay? Wenn ich in die Schule gehe, nehme ich den Bus. Quando eu vou para a escola, pego o ônibus. Ou quando eu for para a escola, pegarei o ônibus. Ou se eu for para a escola, pegarei o ônibus. Okay? Tudo a mesma coisa em alemão. Okay? So, e aqui é a única vez quando a gente usa wenn no passado. A gente usa wenn no passado quando uma coisa se repetia no passado. Por exemplo, wenn ich in die Schule ging, nahm ich den Bus. Quando ia para a escola, pegava o ônibus. Uma coisa que se repetia. Então, aqui usamos wenn. Okay? Porém, se você erra isso na língua falada, okay, não é tão grave que erra nos outros casos. Né? Se você fala aqui, als ich in die Schule ging, nahm ich den Bus, okay, não é tão ruim. Tá errado, mas não é tão ruim se você erra nos outros casos. Por exemplo, aqui em cima, né, quando você usa wenn para uma pergunta, isso não faz sentido nenhum. Ok? Ok, próximo. Ob. Ob também é se. Mas a gente usa esse ob numa pergunta decisiva indireta. Parece bem complicado, mas não é, ok? A ideia é a seguinte. Kommst du heute? Você vai vir hoje? Essa é a pergunta. Agora vamos fazer uma pergunta indireta. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. Eu não sei se você vai vir hoje. Agora a gente tem uma pergunta decisiva, porque decisiva é ja, nein, né? Você pode responder com ja, nein. E indireta, porque você não pergunta diretamente para a pessoa, então é indireta. E aqui também você joga o verbo no final e você usa ob. Essa é a ideia. Né? Outra coisa que você pode, uma orientação, quando você usa ob, normalmente você usa na segunda parte da frase. Mas também é possível inverter, que não é muito comum, né? Na língua falada, na língua escrita um pouquinho mais, mas na língua falada não é muito comum. Mas essa é uma orientação. Okay? Outra coisa, para distinguir aqui, quando você pode substituir esse se em português, okay? Por caso, né? Por exemplo, caso eu vá à escola, okay? Pego ônibus, ou vou pegar ônibus, okay? Você usa wenn. Esse aqui não é possível substituir por caso. Não, você não pode falar, eu não sei caso você venha hoje, né? Não faz sentido, okay? Isso é uma outra orientação para facilitar a sua vida. Okay? Mas vamos continuar aqui com os exemplos. E para esclarecer aqui mais um exemplo. Okay? Ich weiß nicht, ob du heute kommst. Acabei de falar. Né? Eu não sei se você vai vir hoje. Mas, wenn du kommst, trinken wir ein Bier. Se você vier hoje, vamos beber uma cerveja.
Né? Aqui, se na segunda parte da frase, né, vem na primeira parte, mas como eu já falei, é possível inverter também, né? Mas na língua falada, normalmente a gente fala assim, ok? Aqui a gente pode usar caso você venha hoje, aqui não funciona caso, então aqui vem e aqui ob, ok? Mais exemplos. Spricht er Deutsch? Ele fala alemão. Ich bin mir nicht sicher, ob er Deutsch spricht. Eu não tenho certeza se ele fala alemão. Aqui uma pergunta indireta. Aqui agora condicional. Wenn er Deutsch spricht, kann er in Deutschland studieren. Se ele fala alemão, ele pode estudar na Alemanha. Ok? Agora usamos wenn, porque a gente pode substituir por caso, né? Caso ele fale. Ok? Essa é a ideia. Mais exemplos aqui. Hast du Hunger? Você está com fome? Ok? Ou kannst du mir sagen, ob du Hunger hast? Você pode me dizer se você está com fome. Não, alguma pergunta indireta numa outra pergunta aqui. Ok? Então aqui também usamos ob. Ok? E wenn du Hunger hast, bestellen wir eine Pizza. Se você estiver com fome, vamos pedir uma pizza. Ok? Então, se essa coisa acontecer, outra também vai acontecer. Essa é a ideia, ok? Espero que tenha esclarecido suas dúvidas um pouquinho, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.